Nessa aula, vou explicar para vocês como funciona o espaço de recrutamento e seleção. Esse espaço, para mim, é um dos mais importantes da empresa e ele ajuda a resolver um problema, né? Ou ajuda a, pelo menos, você amenizar o problema de turnover na sua empresa e também a gerenciar a contratação, né? A triagem, as entrevistas e tudo mais. A maioria das empresas, principalmente as pequenas, comércios e tudo mais, que eu conheço, não tem um processo para realizar recrutamento e seleção. Muitas vezes as pessoas vão passando indicação e vai executando tarefas do recrutamento e seleção somente na emergência. Eles não estão fazendo um trabalho proativo, que é buscar talentos, fazer a triagem, fazer a entrevista, fazer a análise e depois deixar uma lista de qualificados, né? E até mesmo de desqualificados. Porque vai que você já entrevistou uma pessoa, ou alguém da sua equipe, ou seu gerente entrevistou e não gostou, e já viu que não foi bem. Já deixa numa lista de desqualificados para em outro momento nem chamar, entendeu? Então esse espaço aqui, ele ajuda a sua equipe nesse sentido e o dono da empresa também, a visualizar quantos candidatos eu estou tendo, qual é o status de cada um deles. É... Para mim é um dos mais importantes. Como é que funciona? Primeira parte aqui, a gente disponibiliza um formulário para o candidato se candidatar à vaga, né? Então, aqui no espaço de recrutamento e seleção, a gente tem um formulário que vocês vão poder disponibilizar o link dele no seu Instagram, no seu site, no WhatsApp, igualzinho o de reserva de eventos. Ou você pode deixar um QR Code na entrada da sua loja. Estamos contratando para se cadastrar. Você lê o QR Code e preenche as informações. Então, a primeira etapa é capturar os dados dos candidatos, certo? Então, a gente vai ter um formulário onde o candidato vai preencher as informações e depois essas informações vão cair aqui no, no banco de dados e aí a sua equipe vai evoluindo na triagem desse candidato. Eu vou preencher um formulário só para vocês verem como funciona. E o formulário é totalmente customizável. Vocês podem colocar os campos que vocês quiserem. Aqui está o que eu uso hoje, que eu fui simplificando, na verdade. Mas vocês podem colocar outros campos, pode pedir currículo, vídeo, foto, o que vocês quiserem. Conseguimos colocar aqui, tá? Então, por exemplo, nome do candidato: Rafael Teste. Meu telefone celular tá aqui. Qual a sua idade? 39. Endereço: Rua Legal do. Qualquer rua aqui. Rua Legal. Ele já busca. Que é um campo de endereço e o ClickUp é conectado com o Google Maps. Então ele já traz o endereço, tá? Conforme você vai preenchendo, ele vai buscando. Qual vaga deseja se candidatar? Aqui são as vagas do meu restaurante, mas você pode colocar as da sua empresa. Então o candidato está preenchendo aqui. Quanto tempo de experiência você tem nessa função? Ele preenche e uma breve descrição, resumo de como foi a sua experiência nos últimos 3 empregos. Eu peço isso. Se você quiser, você pode pedir uma foto do currículo, você pode ir, vai do que você precisa, tá? Então aqui eu vou simular que eu estou escrevendo, enviar. Aí ele salva as informações e as informações caem aqui para você e seu time analisarem. Depois que, quando um candidato se cadastra, ele cai como o primeiro status, que é listagem. Então já sei que eu tenho tantos candidatos na listagem e eles precisam passar por uma triagem. Então, quando eu pego esse candidato para analisar as informações dele, eu coloco que ele está em triagem, estou analisando, né? Eu estou entrando em contato com ele, perguntando algumas coisas, questionando e tal.
E o próximo passo seria eu marcar uma entrevista, pelo menos no meu caso, né? Marcar a entrevista. Eu posso usar ou não esse status, ou se eu já marquei a entrevista com ele, eu boto direto em entrevista marcada. E aqui tem um campo para eu preencher a data da entrevista, tá vendo? Então assim eu me organizo. Quais entrevistas eu tenho e em quais datas? Eu tenho uma quinta, uma terça, entendeu? Essa daqui eu vou marcar para, sei lá, sexta-feira, dia 28. Aí aqui eu tenho todos os dados do candidato, função, tempo de experiência, todos os campos que eu pedi para ele preencher. Fiz a entrevista, depois eu tenho que saber se esse candidato foi bem ou não na entrevista para tomar decisão. Aí eu tenho um campo em que eu posso delimitar que ele está em análise, ou seja, ainda não sei se é qualificado ou não, acabou a entrevista, eu vou analisar. E depois da análise, eu tenho a conclusão, se ele é um candidato qualificado ou desqualificado. E assim, a sua empresa pode ir captando bons candidatos, porque você está fazendo um processo de buscar esses candidatos. E você pode ir acumulando candidatos aqui em qualificado. Assim que você precisa, você já entra em contato direto com eles. É claro, como o mercado é muito rotativo, esses candidatos podem estar em outro lugar trabalhando, mas pode ser que não também. O importante é que você fez a tarefa de estar buscando novos e bons talentos para sua empresa. E esse espaço aqui, ele é voltado justamente para gerenciar todas as etapas de contratação, entendeu? E aí, se você chegou a uma etapa com o candidato numa etapa de qualificado, você pode colocar, depois disso, vou contratar ele. Então você marca contratado e aí você tem a sua lista de funcionários, de candidatos qualificados, desqualificados, em análise, etc. e contratado, tá? Tem uma automação ligada aqui nesse espaço de recrutamento e seleção, que é quando um candidato muda para o status de contratado, ele vai direto para o nosso banco de dados de colaboradores. Eu não vou falar muito de automação agora, mas ele só sumiu daqui, não é nem porque ele está fechado, é porque a gente tem uma automação que leva ele direto lá para o banco de dados de colaboradores. Então esse é o processo. Você cria o formulário, os candidatos preenchem as informações, você vai passando ele por todas as etapas de triagem e análise da sua empresa, e depois você qualifica ou desqualifica e depois contrata o candidato, tá bom? Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas espero ter explicado bem e até a próxima aula.